Pois bem, pessoal, nossa aula hoje é sobre integrais envolvendo funções trigonométricas, tá certo? E o que eu quero é mostrar aqui, brevemente, que algumas integrais envolvendo senos e cossenos e tangentes e secantes têm uma forma geral de se resolver, ok? Vou mostrar, por exemplo, primeiro, e depois eu acho que a maneira mais fácil, né? Por exemplo, vou mostrar alguns exemplos que eu acho que é mais fácil de compreender o que é que eu quero falar. Suponha que a gente quer calcular a integral de seno ao quadrado x, seno ao cubo x, dx. Tá? E, pois bem, veja só o que é que eu vou fazer aqui. Seno ao quadrado x, eu vou escrever cosseno ao cubo da seguinte forma. Cosseno ao quadrado x, cosseno x, dx. Ok? Isso aqui é seno ao cubo. Isso aqui, desculpa, é cosseno ao cubo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever esse cosseno ao quadrado, usar a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Escrever, ao invés de cosseno ao quadrado aqui, escrever 1 menos seno ao quadrado x. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Integral de seno ao quadrado x vezes 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado x, tá? Cosseno x dx. E agora, se eu fizer a substituição, u igual a seno x, du vai ser cosseno x dx, e essa integral nessa nova variável u fica integral de u quadrado vezes u menos u quadrado du. Nada mais é que integral de um polinômio na nova variável. Portanto, essa integral aqui vai ser integral de u ao quadrado menos u à quarta du. Daqui vai ser u ao cubo sobre 3 menos u à quinta sobre 5 mais uma constante geral. Voltando para a variável original, que é x, você fica com seno ao cubo de x sobre 3 menos seno à quinta de x sobre 5 mais c. E essa é a integral que a gente queria calcular. E o fato é que isso é um método geral, né, para quando você tem integrais de seno e cosseno com um dos expoentes ímpares. Tá certo? Então, por exemplo, se você tivesse, ao invés dessa integral fosse assim, vamos dizer, seno à quinta de x, cosseno à quarta de x, dx, tá? Podia simplesmente deixar um fator de seno, escrevia assim, ó, seno à quarta de x, cosseno à quarta de x, seno x, deixando um dos fatores aqui, deixando um seno separado, e escrever agora todos esses aqui em termos de cosseno, da seguinte forma. Seno à quarta é seno ao quadrado, e seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Portanto, isso aqui é 1 menos cosseno ao quadrado x, tá certo? Tudo ao quadrado, né? Seno ao quadrado, que é seno à quarta, cosseno à quarta x, seno x dx. E agora, com a mudança u igual a cosseno x, eu teria du igual a menos seno x dx, e essa integral viraria uma integral de um polinômio. Ficaria u igual a cosseno, assim, isso aqui seria integral de menos u quadrado, u à quarta du com um menos aqui do menos du. E essa integral, de novo, é a integral do polinômio, que é resolvida diretamente. Tá certo? Então, esse é um método geral que sempre funciona se você tiver, funciona quando você tem integrais da seguinte forma, seno de m é seno de x elevado a m, cosseno de x elevado a n, x dx, com um desses expoentes sendo ímpar, tá certo? Se os dois forem ímpar, você pode escolher qualquer um dos fatores
Tá certo? Se você tivesse seno à quinta, cosseno à quinta de x, podia deixar tanto o seno x dx aqui para ser o du, como o cosseno x dx, sem problema algum. Tá certo? Então, esse método funciona sempre quando você tem um expoente ímpar, tá certo? De um dos fatores, seno ou cosseno. Tá certo? Então, podem treinar, variar, pensar, variar os expoentes, vocês vão ver que isso sempre funciona. Tá? O que acontece quando esses expoentes são pares? Quando os expoentes são pares, o que a gente precisa usar é o cosseno a fórmula do arco duplo, né? No caso de expoentes pares, você tem as expressões seno ao quadrado x igual a 1 meio 1 menos cosseno 2x, e cosseno ao quadrado x igual a 1 meio 1 mais seno de 2x, mais cosseno de 2x, tá certo? E essas expressões permitem que você integre quando você tem expoentes pares. Por exemplo, se você quer integral de cosseno ao quadrado de x 2x, usando essa expressão, você tem que isso aqui é 1 meio de 1 mais cosseno de 2x, integral, né, de dx, e essa aqui, por substituição direta, você obtém, né, e essa aqui é constante igual a 1, portanto, isso aqui vai ser, essa primitiva vai ser x mais 1 meio de seno de 2x, mais uma constante c. Certo? Se fosse cosseno a quarta, bastava usar 2 vezes essa fórmula. Tá certo? Isso aqui é cosseno ao quadrado x, tudo ao quadrado. Integra, né? Usa essa fórmula uma vez, você tem 1 meio vezes 1 mais cosseno 2x, isso aqui é cosseno ao quadrado x, tudo ao quadrado dx, e aí você usa de novo a fórmula, né? Expande aqui esse quadrado, você teria 1/4 de integral de 1 mais 2 vezes cosseno de 2x mais cosseno ao quadrado de cosseno ao quadrado de 2x dx. Essa você sabe integrar, essa a gente sabe integrar, e aqui usaria de novo a expressão do arco duplo, ficaria aqui 1 meio de 1 mais cosseno de 4x. Certo? E, portanto, né, essa integral de cosseno à quarta, seria, continuando aqui a conta, né, seria 1/4 de integral, né, de 1 dx, tá certo? Mais 2 vezes a integral de cosseno de 2x, mais 1 meio integral, substituindo aqui o cosseno ao quadrado de 2x por essa expressão, você teria de 1 mais cosseno de 4x dx. O que seria, portanto, né, integrando esses termos, seria 1/4 de x mais, vou deixar o colchete por enquanto, mais 2 vezes cosseno 2x, a primitiva dessa expressão vai ser 2 vezes 1 meio seno de 2x, não é isso? Substituição simples, tá certo? Derivando aqui, você teria 2 cosseno 2x, exatamente, né? Mais 1 meio vezes x, mais 1/4 de seno de 4x, né? Seno de 4x sobre 4, mais uma constante. E essa é a primitiva, né, daquela função. X sobre 4, mais seno de 2x, mais x sobre 2, mais seno de 4x sobre 8, mais uma constante geral. Ok? Então, sempre que você tiver expoentes pares, tá certo? Em produtos de seno e cosseno, você consegue integrar usando
a fórmula que troca o quadrado por arco duplo. Por exemplo, né? Nota que se você tiver seno ao quadrado x, cosseno ao quadrado x, você sempre pode escrever tudo em termos, por exemplo, do seno ao quadrado ou do cosseno ao quadrado. Tá certo? Por exemplo, seno ao quadrado x vai ser cosseno ao quadrado x, 1 menos cosseno ao quadrado x, vezes cosseno ao quadrado x dx. E daqui para frente, você basta usar, de novo, a forma do arco duplo, duas vezes, né? Porque você vai obter aqui um cosseno ao quadrado, você vai usar uma vez, depois um cosseno à quarta, que é exatamente a conta que nós fizemos. Então, isso vale para qualquer expoente par, tá certo? É claro que se você tiver seno a décima e cosseno a 20ª potência, você vai ter que fazer essa conta várias vezes, interativamente, repetindo, mas sempre é possível resolver essa integrais dessa forma, tá certo? Então, esse é o método geral para calcular integrais envolvendo senos, produtos de potências de senos e cossenos, tá certo? Também, para tangentes e secantes, não é tão geral como seno e cosseno, já que a gente só em casos, a depender se os expoentes são ímpares ou pares, a gente pode resolver, pelo menos com um método geral, mas a gente usa o fato que a derivada da tangente, né, a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x, e a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá certo? Usando isso de maneira inteligente, a gente consegue resolver várias integrais. Por exemplo, se você tiver tangente à oitava de x, secante à quarta de x, dx. Né? E aqui eu vou aproveitar que eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado, e além disso, sim, além disso, a gente tem uma identidade trigonométrica que é a identidade 1 mais tangente ao quadrado x igual a secante ao quadrado x. Né? Então, aqui, ó, eu vou aproveitar que eu tenho aqui um termo que é secante ao quadrado, que é exatamente a derivada da tangente, e vou escrever assim, ó, tangente à oitava x, e guardar para o futuro du, tá? Um termo secante ao quadrado x de x, que é esse aqui. Tá? E agora eu vou escrever esses termos todos em termos de secante de x. Como? Todos em termos de tangente de x. Como? Usando essa expressão aqui. Tá certo? Aqui, ó, fica tangente à oitava de x. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de x. E aqui fica secante ao quadrado x dx. E agora, quando eu faço u igual a tangente x, você vai ter que du é secante ao quadrado x dx. Portanto, substituindo, né, que é a substituição, substituindo aqui, você tem que isso aqui vai ser integral de u é tangente, a oitava, vezes 1 mais u ao quadrado, que é tangente ao quadrado, vezes du. Também tornei essa integral, complicada inicialmente, em uma integral de um polinômio, nas novas variáveis, e a integral do polinômio agora, aqui, tá? A integral do polinômio, né? Seguindo aqui, né? Isso aqui é integral de... Perdão. Tá certo. Seguindo aqui, isso é integral de u à oitava, mais u à décima, du. Nada mais é que u à nona sobre 9, mais u a potência 11ª sobre 11, mais uma constante, voltando para as variáveis originais, você fica com tangente a nona de x sobre 9, mais secante não, perdão, tangente a 11ª sobre 11, mais uma constante. Ok? E sempre é possível fazer isso quando você tem o caso, né? Você tem tangente a m de x,
secante a n de x, dx, com isso aqui um expoente par, certo? Com isso aqui um expoente par, né? Com esse expoente par, e aí você, o que é que você faz? Você deixa sobrando um secante ao quadrado, e as outras secantes, as outras expoentes, escreve tudo em termos de tangente, tá certo? Em outras palavras, quer dizer, suponha que isso aqui é um par, é 2 vezes 2k, né? Aí o que é que você faz? Você escreve tangente m de x e faz secante 2k menos 2, secante x, secante x ao quadrado dx. Isso aqui vai ser o du, e esse aqui você escreve, né? Isso aqui é só secante ao quadrado elevado a k menos 1. E aqui você escreve secante x igual a 1 mais tangente ao quadrado. Então, sempre é possível fazer, né, essa conta que a gente fez aqui, quando você tem um expoente par da secante. Certo? Outro caso geral que é possível tratar, quando você tem um expoente ímpar para tangente. Certo? Como? Aí, nesse caso, a gente vai usar aqui, lembrar aqui, derivada da secante é igual a secante x vezes tangente x. E também lembrar que 1 mais tangente ao quadrado x igual a secante ao quadrado x. Tá certo? Nesse caso, o que é que a gente faz? A gente deixa um termo, um fator da tangente, já que quando você tem um expoente ímpar aqui para a tangente, deixa um fator para usar como du. Quer dizer, em outras palavras, vou escrever aqui, ó, secante ao cubo, vou escrever como secante ao quadrado vezes secante x, e aqui vezes tangente x dx. E agora, ó, pessoal, se eu chamar u igual a secante x, du vai ser secante x vezes tangente x. Isso aqui, portanto, na nova variável vai ser a integral de u quadrado vezes du. Isso aqui é u ao cubo sobre 3 mais uma constante. Isso aqui é, portanto, secante ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Tá certo? Então, isso sempre é possível, caso geral, quando você tem tangente n de x, secante m de x, dx, com esse n ímpar. Com esse expoente ímpar, você deixa um termo, tira um fator da tangente, né, ficando um expoente par aqui, deixando um termo da secante vezes tangente, aqui, e depois escreve a tangente em termos da secante. E torna isso um polinômio. Então, esse é um caso geral também. No caso de tangente secante, esses são os casos gerais que a gente consegue tratar, tá certo? Para outros casos, a gente tem que, cada um tem uma particularidade, tá certo? Cada caso tem uma particularidade. Fica para vocês darem uma olhada, para não ficar tão longo. Por exemplo, se você olhar, essa é interessante, secante ao cubo de x, deem uma olhada como exercício. Qualquer livro de cálculo vai ter esse exemplo, já que esse não tem regra geral, né? Você, uma vez vê, o que é que você usa aqui? Usa integração por partes. E depois, eventualmente, obtém uma equação para a própria integral. É tipo uma integral, como daquelas, integral de e elevado a x vezes cosseno x. Tá? Então, olha como exercício isso aqui. Geralmente tem exercícios resolvidos no livro.